turminha? Vamos lá para nossa aula de história. Olha aí, coloquei até 2 vezes aí, hein? Para você saber que atividade você vai fazer, né? Sou eu. Quem? Quer ouvir? Professora Águida Michele. Muito bem. E agora nós vamos pegar o nosso livro do Sistema Interativo. E aí a gente vai estar fazendo a página 87 até a 94, ok? Então, nós temos um texto sobre o comércio e aqui a gente vai entender que ali naquele local, onde a gente está estudando sobre o tema das cidades medievais, era o centro onde eles ali trocavam tudo. Lá eles vendiam de tudo, roupa, pães, carnes e utensílios domésticos, tá bom? Agora, lá no século XII, a gente vai ver que essas cidades medievais elas começaram a comercializar também produtos que vinham de lugares distantes, como o Oriente Médio. E aí eles cruzavam o mar Mediterrâneo, faziam negócios em Constantinopla, que é a atual Istambul, lá na Turquia, e eles abasteciam seus mercados com pimenta, canela, açafrão, gengibre e muitas outras coisas, né? Então, continuando aí, a gente vê que em várias regiões da cidade, lá da Europa, passaram a circular mercadorias orientais e mercadorias também de produtos locais, especialistas em tecidos de lã da região do Flandres e do norte da França, sedas da Itália, artigos de couro da Espanha, peles e linhos da Alemanha, tá certo? Bom, aí a gente vê que além de toda essa movimentação pelo mar Mediterrâneo, outras rotas comerciais se desenvolveram a partir do século XII em toda a Europa. Então nós temos esse mapa que vocês têm no livro de vocês também, tá? E a gente vai comparar o mapa, esse justamente que nós estamos vendo agora, tá bom? Com o mapa histórico da Europa atual. Então vamos lá para uma ajudinha? Então, algumas cidades europeias que já existiam no século XIII, eles continuaram existindo. Quais são elas? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Nós temos a cidade de Londres, Inglaterra, temos Paris, França, Venezuela, Itália, Lisboa, Portugal, Hamburgo, Alemanha, Santiago de Compostela, Espanha e entre outras também, tá? Essas aqui são algumas. De acordo com a legenda do mapa, o que representavam as linhas vermelhas e azuis? Então, vamos ver aqui o que elas representavam. As linhas azuis são as rotas comerciais marítimas, ou seja, aquelas em que o produto vem ou vai pelo mar. E tem as linhas vermelhas, que são as comerciais terrestres, tá? Naquela época, os meios de transportes, eles eram de embarcações que navegavam pelos rios e mares. Os cavalos, as mulas e os bois que transportavam os viajantes e puxavam carroças com as mercadorias. Quanto tempo você imagina que levava para as novas mercadorias chegarem nas cidades? E qual que era o transporte mais lento? Aí a gente colocou aqui, dependendo da distância, né? Levava meses para chegar no destino. E o transporte terrestre, com certeza, ele era o mais lento que tinha, tá bom? Então, vamos lá. As moedas utilizadas nas cidades medievais, elas variavam de uma localidade para outra, tá bom? Os comerciantes que viajavam, eles precisavam trocar essas moedas. A gente chama de câmbio, para que o dinheiro utilizado, ele fosse válido e aceito na cidade que ele estava indo pretender vender ou até comprar mercadoria. Tem o Você Sabia, que é muito importante para vocês lerem, tá bom? Quero que vocês leiam com bastante cuidado, porque isso é muito importante para vocês, tá certo? E agora a gente vai aí para a nossa atividade. Que imagens estão impressas nas cédulas do real, moeda oficial utilizada no Brasil? A fauna, a flora e os monumentos, tá certo? No nosso caso é isso. O que essas imagens representam? Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Vocês podem copiar se vocês quiserem, ou vocês podem pesquisar em outros locais para vocês entenderem o que ela representa, tá bom? Então, todas as cédulas de real, de um lado, é a esfinge da República e do outro lado, diferente, animais da fauna brasileira, tá certo? Então, a gente vê aí que nós temos os R$ 2, que é a tartaruga, a garça dos R$ 5, né?
A gente tem os R$ 10 que é a arara, R$ 20 o mico-leão, R$ 50 a onça e R$ 100 a garopa, tá certo? Então, tudo isso a gente tem aí, que são as imagens que representam. E para a gente descrevê-las, a gente vai ter que falar aí que animal é esse, né? Então, quando essas moedas foram criadas? Vocês sabem quando é que elas foram criadas? Então, vamos lá colocar. A moeda real ela existe desde 1994, tá bom? Atualmente, cada país ou grupo de país ele tem a sua própria moeda. Então, o nosso real a gente não pode utilizar ele em outro país que não usa o real, tá bom? A gente tem que fazer o câmbio, ou seja, a troca do dinheiro para poder a gente usar esse dinheiro em outros lugares, tá bom? E aí, ó, a moeda norte-americana, que é o dólar, ela costuma ser aceita no comércio mundial e ela é muito valorizada. Se você viajar para o exterior, além de trocar reais brasileiros pela moeda oficial do país destino, você também poderá trocar por dólares. Quanto que vale hoje um real? Em uma outra moeda internacional. Você vai escolher duas moedas de sua preferência, tá bom? E pesquisar no Banco Central do Brasil, tá certo? A gente sabe que o dólar ele tá 5,60 e o euro 6,76, mais ou menos aí, se tiver variação, né? Mas é muito importante você pesquisar isso daí também, tá? O valor ele depende da cotação no período que se está pesquisando, então vai variar. Vocês vão procurar isso daí. Essa não é a resposta, tá bom? Eu só estou dizendo para vocês, quando vocês forem pesquisar, uma pesquisa atual, tá bom? E aí a gente tem, se existem esfinges nas moedas em que você pesquisou, com certeza vai ter, né? Se sim, quais são essas que elas estão representadas para o país? Eu quero saber, tá bom? Você vai ter que enviar isso daí para poder a gente dar uma olhada. E agora nós vamos falar sobre a revolução dos alimentos, né? Foi a partir do século XII que os alimentos e as especiarias foram responsáveis pelas maiores mudanças nos hábitos alimentares da população na época. Com o crescimento populacional nas cidades europeias, aumentou a necessidade de produção de alimentos. Claro, um monte de gente, né, tinha que ter mais alimento. E o cultivo de diferentes tipos agrícolas no campo. Como consequência da descoberta de novos alimentos em outros continentes, o comércio de mercadorias se intensificou. Então, ele ficou bem maior, né? É um texto que é muito importante para você ler. A gente tem um mapa aí sobre as grandes navegações. As primeiras viagens, a viagem de Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, a primeira viagem até o Japão, tá? Aí Cristóvão Colombo, Fernando de Magalhães e Sebastião Elcano, na primeira viagem, tá, que eles fizeram. Então, a gente tem aí esse mapa. Bom, agora a gente vai observar o lugar de origem de alguns alimentos consumidos ainda hoje, tá bom? Então, da América a gente recebe batata, milho, feijão, mandioca, amendoim, tomate, cacau. Da Europa a gente tem alface, couve, repolho, nabo, laranja, limão, uva, melancia, melão, trigo. Da Ásia a gente recebe espinafre, manga, cana-de-açúcar, arroz e chá. E você pode perguntar assim, professora, poxa, a gente não produz esses alimentos? Produzimos, mas não em tão grande escala, quer dizer, assim, tanta gente. Hoje são poucos agricultores, não tem aquela quantidade. A gente tem que ficar pedindo muito alimento de fora mesmo, tá bom? Então, assim, quem tem vontade de plantar, continue com essa vontade e trabalhe para isso, porque dá muito dinheiro mesmo, tá certo? Com a globalização dos alimentos, nós passamos a ter uma alimentação mais variada, né? Em uma feira livre ou no mercado é possível notar a incrível diversidade de frutas, verduras, legumes, alimentos que não fazem parte da onde a gente mora, mas eles se encontram aqui para venda, né? Então hoje, por exemplo, a gente consome uva, mas a uva não é daqui, né? Ela vem de outros lugares, tá certo? Então, nossos alimentos daqui da nossa terra é açaí, abacaba, maracujá do mato, né? Cupuaçu. Então, a gente tem esses alimentos aí em abundância, mas às vezes a gente não utiliza muito, né? Então, vamos lá aqui pesquisar o prato típico de um país de cada continente mencionado na tabela que a gente está vendo aí. Qual que é o ingrediente principal e como ele é preparado o prato?
você vai escrever no espaço abaixo, colar uma foto ou desenhar, tá bom? A gente colocou aqui somente algumas ideias, não quero taxar como cópia. Você pode pesquisar e fazer isso daí, tá bom? Então, você pode colocar aí na América a feijoada, que tem no Brasil, o taco do México, dando-se dos Estados Unidos, tá bom? Lembrando que você vai desenhar ou você vai colar a figura, tá certo? Aí a gente tem a pizza da Itália, o estrogonofe da Rússia, tá bom? Que você pode usar também. No Japão a gente tem o sushi, o yakisoba, né, na China. Então, olha, isso daí você vai fazendo, tá bom? Pesquisando e fazendo. A gente tem a página 93 com uma leitura muito boa, que eu gostaria que vocês fizessem essa leitura, tá certo? Ela é muito importante, até porque a gente vai também realizar a página 94. Então, alguns alimentos americanos, eles também passaram largamente a serem consumidos na Europa. Então, a gente tem dois exemplos aqui, que é a batata, tá? E o cacau. E eu quero que vocês leiam isso daí, olha, bem atentamente, tá bom? E aí eu vou dar uma ajudinha aqui para vocês, tá bom? Aqui na questão 9 da página 94. Atualmente, tanto o chocolate quanto a batata, eles são amplamente consumidos. A indústria alimentícia tornou a utilização desses produtos muito diversificada. Vamos citar diferentes maneiras de consumo, principalmente dos produtos industriais derivados? Então, a gente vai ter aí o chocolate, ele tem em barra, ele tem em bebidas, sobremesas, ele vem em doces, tá certo? Tem até líquido, né? A gente tem as batatas frita, cozida, assada. O consumo dos produtos eles podem ser industrializados, muito utilizados em lanchonetes, restaurantes e etc. Tá bom? Então a gente tem aí a continuação da página 94, a 10ª questão. Mesmo havendo uma diversidade tão grande de alimentos, o problema da fome ainda existe em alguns países. Quais seriam as causas desse problema? Então a gente colocou aqui algumas causas que vocês podem dar pausa, tá bom? Colocar no caderninho de vocês como um apoio, tá bom? E quais são as possíveis soluções para o problema da fome, tá bom? Então você dá uma pausa no vídeo, faz a cópia e continua a atividade, tá bom? Então, atenção, turminha, prestem bastante atenção, tá bom? Todos os alunos, eles deverão fazer a postagem da atividade no portal. Isso é muito importante, tá bom? E eu vou ficar aguardando para fazer a correção, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Turminha, eu tenho muita saudade, tá bom? Beijo!